Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: identificar a relação entre a formação de minerais e as ligações químicas, compreender o que são ligações iônicas ou eletrovalentes e praticar o conhecimento com atividades. Olha só, e as perguntas da nossa aula: como os minerais são formados e por que a água do mar é salgada? Então, falando um pouquinho sobre os minerais, o que são esses minerais? Então, os minerais são substâncias químicas sólidas, cristalinas, de origem inorgânica, geralmente constituídas por um ou mais elementos químicos, sendo que as principais características dos minerais são estrutura sólida e cristalina, composição química definida, arranjo entre os átomos ou íons ordenados. O arranjo entre os átomos ou íons em um mineral ocorre por meio de interações entre os átomos, que são denominadas ligações químicas. E aí a gente tem diversos tipos, de minerais tão lindos quanto esse que está aparecendo aqui. A gente pode ver, o arranjo cristalino e a ordenação bem geométrica, das pontinhas que naturalmente são assim. Isso aqui não é uma pedra lapidada, ela é dessa forma mesmo. Foi só dividida na metade, onde a gente pode ver os picos ali, dos cristais formados. Então, como são formados esses minerais? Na natureza, a formação de minerais ocorre de forma espontânea. No entanto, depende de fatores que são fundamentais, como a temperatura, a pressão, o ambiente químico e a velocidade da reação. A ação desses fatores ocorre de diferentes maneiras, possibilitando a união de átomos ou íons por meio de processos como a cristalização, evaporação, sublimação e do metamorfismo. Então, quando a gente tem os minerais, e aí a gente vê várias cores, O da foto anterior era roxo, esse aqui é um pouco mais claro, temos verde, vermelhos, amarelos. Tudo isso demonstra que ele tem elementos químicos diferentes pela composição das cores e também a gente vai ter formatos de cristais distintos aí dentro dos nossos minerais. As interações entre os átomos que formam os minerais e tantas outras substâncias são denominadas ligações químicas. As interações químicas atômicas promovem diversas possibilidades de rearranjos que produzem inúmeros minerais diferentes, como o da nossa imagem aqui, bem como vários outros materiais. E o que são as ligações químicas, então? São interações que ocorrem entre os átomos, portanto chamadas interatômicas, de elementos químicos para formar moléculas ou substâncias. A finalidade das ligações químicas são fornecer maior estabilidade aos átomos e assim formar inúmeras substâncias químicas. Então, o objetivo da ligação química é dar estabilidade aos átomos, E elas vão ocorrer interatômicas, ou seja, entre átomos. E aí a gente tem aqui o Linus Carl Pauling, o Linus Pauling, que é considerado o pai da ligação química, pois dedicou-se ao estudo da natureza das ligações, como a mecânica quântica. De acordo com a natureza das ligações e o tipo de interação que existe entre os átomos, a gente pode ter 3 tipos de ligações químicas diferentes. Então, a gente tem ligações iônicas ou eletrovalentes, ligações covalentes ou moleculares e ligações metálicas. Nessa aula, a gente vai falar da primeira, ligações iônicas ou eletrovalentes. Então, o que são essas ligações iônicas? Também chamadas de ligações químicas heteropolar, pois esse tipo de ligação ocorre com a formação de íons, isso é, cátions e ânions, e essa ligação acontece entre elementos químicos que possuem uma diferença de eletronegatividade, Geralmente, um metal e um ametal que vão participar das ligações iônicas. Assim, a gente vai ter sempre um cátion, O cátion é formado quando um átomo neutro perde elétrons e adquire carga positiva. Lembra que a gente está perdendo elétron, que é uma carga negativa, então ele fica com um saldo de prótons sobressalente, e é isso que a gente indica aqui no +1, +2. Então, cátions são os íons positivos que perderam os elétrons. E aí o ânion, é formado quando um átomo neutro ganha elétrons e adquire carga negativa. Então, ele está ganhando mais elétrons, ganhando mais cargas negativas, e esse ganho que a gente representa aqui, -1, -2, então a gente tem o ânion, que é o íon negativo. E aí, então, os nossos metais, que apresentam de 1 a 3 elétrons na camada de valência, têm a tendência de perder elétrons e formar o cátion.
Então, os metais vão ter tendência a formar cátions, né, os íons positivos. Já os ametais apresentam entre 3 e 7 elétrons na camada de valência e tem uma tendência a ganhar elétrons, ou seja, a formar ânions, os íons negativos. Então, o metal fica com a parte positiva da história e o ametal vai ficar com a parte negativa. Aqui a gente tem, né, um gifzinho animado que vai mostrar pra gente uma ligação iônica, né, ou eletrovalente, entre o metal, que é o Na, o sódio, e o ametal, F aqui, o flúor. Veja aonde está caminhando aqui o nosso elétron, né? A gente tem um elétron aqui sendo, né, passado para o outro lado, né? Então, um alaranjadinho passando lá para o lado do verde. Do metal passando para o ametal. Então, o metal está perdendo elétron e o ametal está recebendo este elétron. As ligações químicas ocorrem na eletrosfera, isto é, na camada de valência de um átomo que compõe um elemento químico. As ligações iônicas ou eletrovalentes há o predomínio de força eletrostática entre os íons formados. E essa força eletrostática significa a força existente entre espécies químicas de cargas opostas, ou seja, positivo e negativo, sempre naquela ideia, né, que positivo e negativo os opostos se atraem, então ele vai ter uma força aí eletrostática, uma atração. O rearranjo dos átomos ocorre por meio da formação de retículos cristalinos, ou seja, os átomos se organizam em formas geométricas, né, quando a gente tem aí esse rearranjo. O passo a passo, então, para a gente fazer uma ligação iônica ou eletrovalente. Então, primeira parte, você vai fazer a distribuição eletrônica para cada um dos átomos envolvidos, a fim de a gente descobrir, né, qual que é a camada de valência. Encontrar essa camada para cada um dos átomos. O terceiro é definir o número de elétrons da camada de valência dos nossos átomos. E o 4, identificar quem é metal e quem é ametal, para a gente poder saber quem vai doar, né, quem tem tendência a doar elétron e quem tem tendência a receber o elétron. E montar a fórmula iônica. E essa fórmula iônica ela vai estar assim, ó. O C aqui nesse caso está representando o cátion e o A representa o ânion. Então a gente coloca normalmente aí o cátion na frente. Aí o X é o número de elétrons perdidos pelo metal e o Y é o número de elétrons ganho pelo ametal. Veja, né, que o valor que ele tinha aqui no seu NOx do nosso cátion vai passar lá subscrito embaixo, né, do nosso ânion. E assim também é o contrário, né, a carga que ele tinha aqui no ânion vai passar aqui subscrita embaixo do nosso cátion. Então a gente vai ver um exemplo aqui de uma ligação iônica, tá? Então a gente tem aqui o Na, que é o sódio, o seu número atômico 11, a distribuição dele como átomo neutro, né? Considerando aqui então que ele tem 11 prótons, vai ter 11 elétrons. Então vou fazer a distribuição, ele terminou a camada dele lá em 3s1. Então a camada de valência dele é 3s1, ele vai perder um elétron e o sódio é um metal. Aí a gente tem o cloro, de número atômico 17, a distribuição eletrônica dele está aqui, e a camada de valência dele termina em 3s2, 3p5, ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência, tá? Ele é um ametal e ele vai receber o elétron. Aí, às vezes, você pode ficar na dúvida, né? Se você não está, de repente, olhando exatamente para a tabela periódica para ver a posição, identificar melhor o que é metal, o que é ametal. O que você pode fazer é o seguinte, né? O que é mais fácil? Eu doar os 7 elétrons que eu tenho na última camada do cloro ou doar, né, perder aquele 1 elétron que eu tenho na camada do sódio? Então, é mais fácil você estar retirando 1 elétron do que retirando 7, né? Aquele que tem 7 vai ficar mais fácil receber aquele 1 que está faltando para o 8, né? Então é uma maneira de a gente observar essa distribuição e conseguir saber, né, quem vai perder e quem vai receber o elétron. Então a gente está aqui representando o elétron da camada de valência, então a gente fez uma bolinha aqui para representar o 1 elétron do sódio e as 7 bolinhas aqui para representar os 7 elétrons do cloro. E aí a gente está vendo aqui, né, a troca aqui desse nosso elétron passando aqui para o outro lado, né? E aí a nossa fórmula vai ser NaCl. Eu preciso de um sódio e um cloro para se juntarem, um pode doar 1, o outro já tem 7, pode receber mais 1, e aí a fórmula vai ficar assim, né? As carguinhas aqui seria mais 1 e menos 1, lembra a ideia lá de estarem subscritas, né? Trocando de lugar, como é o número 1 a gente não representa, NaCl é a fórmula do nosso cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que acontece uma ligação iônica entre esses elementos.
Vamos fazer a atividade 1 agora? Olha só. Qual a provável fórmula do composto formado pela combinação do elemento X, que tem o Z20, e o elemento Y, que tem o Z9? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício quer saber a fórmula do composto, que está a combinação de um elemento X, que tem o Z, né, número atômico 20, e o elemento Y, que tem o Z9, número atômico 9. Então a gente vai partir desse primeiro passo, fazer a distribuição eletrônica aqui para o X. Então fizemos a distribuição e terminou lá em 4s2. Então a camada de valência dele é 4s2, né? Então a gente percebe que esse X vai perder esses dois elétrons, então ele é um metal na história e vai se formar aqui então o nosso cátion X2+. Aí o Y tem 9 de número atômico, vai ter 9 elétrons, né, como átomo neutro. Fazendo a distribuição eletrônica, a gente tem a camada de valência 2s2, 2p5, então ele tem 7 na camada de valência. Logo, ele vai ser o ametal que vai ganhar um elétron, e aí a gente vai ter, né, Y-1 como a formação aí do seu íon. Aí a gente vai juntar os dois aqui, trocando de posição, né, fazendo um xzinho aqui, né, então o mais 2 do X vai virar o 2 subscrito do Y, o menos 1 do Y vai virar o 1 aqui do X. Então vai ficar XY2 é a ligação iônica aí na formação dessa substância. Vamos fazer a atividade 2 agora? Olha só. Um elemento X possui configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E um elemento Y possui configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p4. Escreva a fórmula molecular resultante da ligação iônica entre esses dois elementos. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. O exercício dá para a gente o elemento X e já escreveu a distribuição eletrônica, fala também do elemento Y e mostra a sua distribuição eletrônica e ele quer a fórmula da substância. Então, se o X possui a configuração eletrônica que termina lá em 3s2, então ele forma um cátion bivalente X2+, que tem a tendência de doar 2 elétrons. Já o Y possui a configuração eletrônica que termina em 2s2, 2p4. Forma um ânion bivalente, né, menos 2, que tem a tendência de receber 2 elétrons, né, porque ele tem os seus 6 na sua última camada, na camada de valência. Portanto, apenas o X já estabiliza um átomo de Y, portanto, a fórmula molecular do composto vai ser XY, tá? Então, a gente está vendo ali que como os dois têm a carga 2, né, um é 2 mais, o outro é 2 menos, na hora de juntar aí e formar, né, a fórmula molecular, vai ser XY. E não é YX, porque o cátion sempre vem antes do ânion na fórmula molecular. Então, primeiro a gente sempre escreve a parte positiva, por isso fica XY a fórmula, certo? É uma convenção que os químicos escolheram colocar aí o cátion em primeiro lugar. Vamos para a atividade 3? Da combinação química entre os átomos de magnésio, de número atômico 12, e de nitrogênio, de número atômico 7, pode resultar a substância com qual fórmula molecular? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício fala do magnésio e do nitrogênio, dá o Z, né, o número atômico dos dois, e quer saber qual é a substância que eles formam. Então, visto que o número atômico do magnésio é 12, realizando a distribuição eletrônica vai ficar 282. Vemos que ele é da família 2 e possui 2 elétrons na camada de valência,
formando um cátion bivalente, que é o Mg2+. Enquanto isso, o nitrogênio, que tem a distribuição eletrônica 2 e 5, ou seja, 5 elétrons na camada de valência, sendo então da família 15, e precisa receber 3 elétrons para ficar estável. Por isso ele forma um ânion, né, trivalente, que é o N3-. Desse modo, a fórmula molecular do composto será. Então ele está mostrando a junção dos dois, né, trocando, né, os seus expoentes aqui por subscritos, né, cruzados, a gente vai ter Mg3N2. E aí a curiosidade da química, olha só. Agentes da separação. Solvente dissolve celulose e tem uso amplo na indústria. Então essa reportagem você pode acessar completa através aqui do QR Code e ela vai falar aí sobre a separação, né, e o uso de solventes para a celulose, fala sobre as ligações, né, iônicas, principalmente aí dentro dessa reportagem. O que a gente estudou nessa aula? Identificamos o tipo de ligação química existentes, né, compreendemos o que são as ligações iônicas ou eletrovalentes e praticamos o conhecimento com atividades e questionamentos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve!